Olá, olá, tudo bom? Boa tarde já, né? Meio-dia e um, começando mais uma live aqui da Thomas Nelson Brasil, tô esperando o pessoal entrar. Hoje a gente vai ter um tema aí muito bacana, uma conversa bem legal. O pessoal tá entrando. Vamos falar sobre anti-right, vamos conversar com o Paulo On. Paulo On já tá aqui comigo, eu acho. Deixa eu ver se o Paulo tá entrando. Mas hoje vai ser uma conversa bem bacana aí com o Paulo. Vamos falar sobre anti-right, vamos falar também sobre o que ele está escrevendo. O pessoal tem pedido aí uma live para conversar, né, sobre os livros do anti-right. Estão aqui, vários livros com desconto aí. Vou também falar onde você pode encontrar os livros com descontos. Deixa eu ver se o Paulo já entrou aqui para colocar ele aqui para a gente continuar esse papo aqui. Vai ser muito bacana hoje. Paulo, se você tiver por aí já, pede aí para participar. Deixa eu ver se eu consigo te achar aqui. Aqui, Paulo. Vamos ver se ele entra aqui, pessoal, para a gente começar esse papo aqui com o Paulo, que é especialista em anti-right. Tá dando curso sobre o anti-right. Também tem... Opa, tudo bem, Paulo? E aí, André, e aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui com você hoje, Paulo, para a gente conversar aqui um pouquinho. Eu estava começando aqui a falar do que vai ser o papo hoje, Paulo. Uhum. Mas primeiro eu também queria te apresentar, né, o Paulo Won. Nossa, eu estava dando uma olhada aqui, tem muita coisa, hein, Paulo? Você tem bastante, você produz muita coisa, né? Mas você tem aí, bom, primeiro o Paulo é formado aí em relações públicas, né? Primeiro, depois seguiu um Relações outro, internacionais. relações Relações internacionais, internacionais. boa. Isso, Aí seguiu um outro caminho aí pela teologia, né? Foi fazer o servo de Cristo, né? Depois isso, foi fazer um mestrado lá, depois foi lá para Escócia, fazer lá na Universidade de Edimburgo, é isso, né? Fazer em isso. estudos bíblicos. Então, é extremamente capacitado aí, uma voz aí da nossa nova geração aí, teologia, na área pastoral também. Tem aí um podcast, né, o Contexto, né, Paulo? Que você tem começado aí, junto lá com o pessoal do Bibotalk também. Tem o site exegesebiblica.com, quem não conhece, muito bacana. É, Fala sobre o grego, hebraico, tem trabalhos acadêmicos, artigos, resenhas. Tem curso online, né, Paulo? Tem um de Filemon, tem um de teologia sistemática. Isso. E aí e ainda está escrevendo um livro aí que vai ser publicado aqui por nós, pela Nosso Brasil. Então é um monstro aí, tá Faltou produzindo falar que eu tenho 3 filhos. três filhos no meio disso tudo. Aí eu não consigo entender como consegue fazer tudo isso. Imagino que agora na quarentena está um pouquinho mais complicado, mas é isso, Paulo. Eu queria que você também desse uma palavrinha, falasse um pouquinho, né, de você, o que você tem feito, mas só, né, falando aqui pro pessoal que a gente vai ter esse bate-papo, então, sobre tanto esse livro que você vai estar escrevendo, né? Eu não quero dar muito spoiler, apesar de que já tem lá alguns episódios no contexto, né? No Bibotalk também. E a gente vai ter esse papo aqui muito legal aqui sobre anti-right e tentar fazer uma conexão com os dias de hoje, né? Eu sempre tenho Legal. tentado trazer pessoas para conversar aqui e a gente não pode estar alienado do que a gente tem vivido, né? A gente está vivendo um momento Uhum. muito difícil. A gente deu aí a gente fez um gancho aí da tempestade, né? Jesus e a Isso. tempestade, a gente vai explicar por que aqui. Mas, Paulo, dá uma palavrinha. Eu já vou aqui preparando para falar também dos preços dos livros hoje do Anti-Right, que estão muito baratos online aí. Uhum. Mas que prazer, Paulo, estar com você aqui. Bom, o prazer é meu estar aqui nessa live aí da Thomas Nelson Brasil com você, André. Queria cumprimentar aí todos os nossos espectadores, todo mundo que está acompanhando essa live. E a gente tem desempenhado um trabalho aí meio que acadêmico e meio que pastoral, né? Então, o nosso maior exemplo aí, já que o tema também é sobre ele, o Tom Wright, ele dividia, né, quando ele podia, metade do tempo dele com os assuntos pastorais, porque ele chegou até a ser bispo de uma diocese muito importante na Inglaterra, e também ele conciliava com os assuntos acadêmicos. Então a gente tem aí um trabalho grande aqui na nossa igreja presbiteriana de Cuiabá, onde eu sou um dos obreiros, e também paralelamente, né, quando sobra tempo,
e quando as noites a gente fica meio com insônia, essas coisas, a gente começa a produzir materiais aí de auxílio, principalmente na área exegética, na área hermenêutica, e que é a especialidade que eu tomei aí no mundo da teologia. Então a gente tem gerado bastante conteúdo, principalmente lá no meu canal no YouTube, também pelas plataformas aí mais escritas, tentando suprir um pouquinho a necessidade aí do nosso contexto aqui no Brasil, de materiais um pouquinho mais atualizados em termos teológicos, no mundo da exegese e também da hermenêutica. A gente também, um dos últimos trabalhos que a gente começou e que tem tido uma grande aceitação é o podcast Contexto, que faz parte da família do Bibotalk, que é justamente um podcast focado em exegese bíblica e também em hermenêutica, tá? Então, a vida é uma loucura, tá uma loucura, a quarentena tá fazendo a gente trabalhar bem mais ainda. Ainda aí a gente tem o grande desafio, né, de escrever um livro que traz aí as discussões mais recentes ou talvez um apanhado geral sobre toda uma introdução à Bíblia. Ele está sendo escrito, já está na fase de finalização e em breve aí vai estar aí disponível para todos vocês. Legal. E o livro, né, que você tem escrito, eu até separei aqui isso aqui, porque isso aqui é a Bíblia, né? E muita gente é o livro mais importante, na verdade, aqui para todos os cristãos, né? E às vezes a gente não tem muito conhecimento de como esse livro foi formado, né? Acho que, em primeiro lugar, até legal que o jeito que ele é hoje, né, nesse formato, nessa tecnologia de livro, não foi sempre assim, né? Então, entender essa história, entender de onde veio, entender como o Antigo Testamento foi formado, como o Novo Testamento foi formado, foram, né, épocas diferentes, o processo de escrita aí, qual foi o processo, quanto tempo levou, né? Conversar, né, colocar esse nosso livro tão importante no seu contexto histórico, cultural, né? Contar essa história que é fascinante e eu acho que, na verdade, ela faz com que a gente se apaixone ainda mais, né, pelas escrituras, né? Então, quer dar uma palhinha um pouco maior sobre o seu livro? Vamos falar, ó, tem podcast também, já está começando a divulgar um pouco desse conteúdo. Lá foram feitos nos 2 podcasts, se não me engano, né? Foi feito por enquanto só está no BTcast. No BTcast, mas vai ter também no Contexto, né? Vai ter 1 ou 2 episódios aí. Já são 2 episódios no BTcast, se eu não estiver enganado. Isso. E Deus falou na língua dos homens. Eu adorei esse título, acho que fala muito já esse título, né? Porque traz essa conexão, e aí eu vou passar a bola para você, entre Deus, os homens, língua, ou seja, tem aí, né, já uma interpretação, tem que ter algo, e aí foi quando foi surgindo esses textos aí que viraram canônicos, né? Por que alguns textos não são canônicos? Por que alguns são aceitos? Existe na população imaginária aí, como se, nossa, tem um monte de texto, por que não aceita um, não aceita o outro, tem o evangelho tal? Na verdade, quando você vai estudar, você vê que não, tem toda uma tradição, foi tudo bem consumado, né? Então, passo a bola para você dar uma palavrinha um pouco maior sobre esse livro, que nós temos trabalhado juntos. Eu nem me apresentei, né? Meu nome é André Lopes, eu sou editor da Turma Nelson Brasil e estou tendo o prazer de também estar editando esse livro junto com o Paulo aí. Não, o André é o meu editor, né? Aí o nosso contato direto aí na Thomas Nelson, que confiou aí no trabalho, né, e no projeto que foi apresentado e que nasceu, né, das minhas aulas de introdução à Bíblia no Seminário Teológico Servo de Cristo. Então, quando eu comecei essa disciplina, eu coloquei aí como uma meta fundamental não trazer um curso só de panorama bíblico, falando Gênesis, sabe os 66 livros da Bíblia, quem escreveu, quando escreveu, principais pontos teológicos, essas coisas, porque quando você estuda na teologia, você vai passar por todos esses pontos invariavelmente. Mas o que faltava, pelo menos no meu ver e no nosso contexto, era ver a história da Bíblia de uma maneira mais
geral, né? Explorando o seu contexto, da onde que vem essa ideia de Deus se comunicar com os seres humanos, porque se há um milagre que nós podemos aí assumir que existe, é do fato de nós termos a Bíblia na mão, que é a fonte da revelação especial de Deus para a nossa salvação, para a nossa redenção, para todo um plano que Deus tem para o cosmos e para o universo. E Deus ter falado isso na nossa língua, usando linguagens que nós entendemos, né, e linguagens que os seres humanos podem compreender a despeito da sua eternidade, a despeito da sua infalibilidade, é algo muito fascinante. Desde o Antigo Testamento até chegar ao Novo, homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo a escreverem as Sagradas Escrituras, mas cada um deles vivia num contexto específico, vivia em um momento da história que tinha questionamentos peculiares àquele tempo. E como que aquilo que foi escrito há 2000 anos atrás, se nós pegarmos Apocalipse, que é o último livro do cânon, 2000 e poucos anos, né? 2000 anos, vai, chutando. Como que um livro que tem 2000 anos pode responder perguntas atuais da nossa existência, do nosso dia a dia? Como que Gênesis pode nos explicar sobre os propósitos de Deus para a nossa vida, assumindo que Gênesis é um livro muito antigo? Então, eu quis trazer toda uma abordagem de contexto, né? É como se nós estivéssemos analisando aí o teatro do drama de Deus, como Calvino vai dizer, mas eu queria que o nosso olhar estivesse no cenário, na iluminação, na sonorização, para que tudo isso forme um caldo muito interessante para que toda a atuação dos personagens bíblicos faça sentido. Então a Bíblia não caiu do céu, né? Por exemplo, a tradição islâmica vai falar que o Corão foi dado de uma vez. Maomé gastou seus 30 e poucos anos aí para compilar o Corão. A Bíblia é um livro que demorou 1000, 2000 anos, né? Alguma coisa assim. Então, é uma coisa muito distante de nós, mas ao mesmo tempo, por Deus ter falado numa linguagem humana, continua sendo atual. Exato. E essa tensão é aquilo que eu gostaria de explicar no livro, abordando desde pontos fundamentais, né, do que é a Bíblia, e eu já parto do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, como que ele se comunica com os seres humanos. Eu apresento toda uma introdução ao Antigo Testamento a partir da compreensão hebraica, judaica. Então, eu nem toco na forma, por exemplo, que nós protestantes dividimos o Antigo Testamento, né? Eu parto de uma divisão mais tripartite, Torá, lei e escritos. E a partir disso, analisando sempre o contexto do Antigo Testamento, como que eram os povos, né? Um trabalho muito bem feito foi do André Heinck, que escreveu Os Outros, mas eu vou dar mais uma focada, né, no propósito aí de nós falarmos sobre a Bíblia. Depois vou para o Novo Testamento, falando do contexto do Novo Testamento e explorando os gêneros literários principais do Novo Testamento: Evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipse. Não com uma preocupação de ser exaustivo, mas com uma preocupação aí de trazer para o leitor um entendimento mais claro do contexto, para que quando ele for ler o texto, né, nas suas devocionais ou na sua vida eclesiástica, ele possa, é disso que o texto está falando. O texto está falando disso porque foi escrito nesse contexto, dessa forma, e é um gênero literário diferenciado, então eu tenho formas de ler isso daqui que não se aplica a outros, enfim. É um apanhado que eu estou fazendo de várias fontes bibliográficas e tentando juntar tudo num livro só, que é algo que nós ainda não temos aqui no mercado editorial brasileiro. Um livro que junte toda uma visão contextual da Bíblia em um volume só. Muito legal. Nossa, é empolgante, né? É um livro sobre a Bíblia, sobre esses bastidores da Bíblia, sobre como foi formada. Eu estou muito empolgado trabalhando no livro e eu sei que vai ser muito importante aí tanto para seminários quanto para todos, né, que buscam conhecer mais sobre a Bíblia. Então, é exatamente nesse lugar que a gente quer chegar, né? Servir tanto para
alunos, estudantes, mas servir também para a igreja em geral, né? Que, Com certeza. inclusive, foi o que você falou um pouquinho do que o Tom Wright, ou que o N.T. Wright é muito bom em fazer, né? Ele tem livros aí, eu já estou pulando agora para o assunto do N.T. Wright, porque é o nosso assunto principal da live. A gente ainda vai fazer live ainda sobre o livro do Paulo, né? Um pouco mais próximo aí do lançamento. Gente, eu só quero aqui rapidinho avisar que a Thomas Nelson Brasil ela está colocando os livros com descontos bem agressivos aí hoje, principalmente em e-book, tá? Então, são 4 livros já que a Thomas Nelson Brasil lançou do N.T. Wright, tá? O mais recente é esse aqui, ó, Simplesmente Jesus. Tem também o Como Deus Tornou Rei, eu não tô com ele aqui porque eu tô de home office e acabei ficando sem, tô só com a cópia em inglês Mas aqui. eu tenho aqui, Aí, ó. Paulo? Eu tenho Eu aí, tenho aqui, ele ó. é Aqui, ó. capa vermelhinha, esse aí, ó, Como Deus Tornou Rei. Eu tô indo na ordem inversa, né? Aí tem os Salmos verdinho aqui, espetacular, é o único livro que ele escreveu aqui que não é do Novo Testamento aqui, né? Mas é muito legal, assim, é um livro que a gente pode tocar nele Mas é aqui. uma paixão do Tom Wright que é os É Salmos. uma paixão, é muito importante. Inclusive, faz todo sentido que essa teologia dele do reino de Deus, né, de enxergar Deus como rei também, importantíssimo. Você começa a ler Salmos de uma maneira diferente aqui. E Com certeza. Paulo, uma biografia, um livraço dele aí, foi um livro que ele mudou um pouco o jeito de falar sobre Paulo. Aí achei muito legal para quem está. Todos esses livros do N.T. Wright aqui, deixa eu só falar antes o preço deles, tá? A maioria aqui, ó, tirando o Paulo, que está R$10,46, todos os outros estão abaixo de R$10, o e-book. Então você encontra aí na Amazon, no Kobo, na Apple Store, na Play Store, esses e-books muito, muito baratos mesmo. A gente está disponibilizando hoje, né? Especialmente por causa da live aí. E é uma oportunidade única, claro. Também, se você quiser comprar o livro físico, muitas livrarias continuam entregando. E a gente tem também lembrado todo mundo aqui, comprem na sua livraria local também, que tem trabalhado, né, entregando online, né, trabalhando às vezes pelo WhatsApp, ou tem alguma loja no Instagram, alguma coisa. Ajude essas livrarias locais, né? A Thomas Nelson tem colocado toda semana uma lista de livrarias locais espalhadas pelo Brasil. Então, se você quer, às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você vai ajudar esse negócio local. É importante nesse momento. Mas para quem quer logo a versão digital, esses livros estão muito baratos, menos de R$10. E a gente quer bater um papo sobre o N.T. Wright, né? Então a gente está introduzindo aqui falando que o N.T. Wright ele tem essa capacidade, né, de escrever tanto livros acadêmicos aí de 1000 páginas, 2 volumes, 800 páginas, dialogando aí com a academia, dialogando com os principais biblistas aí. Só que ele também tem essa capacidade de tornar acessível esse material para que a igreja em geral possa ler. E a ideia da Thomas Nelson Brasil foi começar por esses livros, até para introduzir um pouco mais do N.T. Wright no Brasil. E o que ele faz, assim, que é muito legal, né? E aí as pessoas vão começar a entender o título que a gente colocou aí da nossa live, né? Ele pega metáforas ou analogias do mundo ou de alguma coisa histórica e relaciona isso com a Bíblia, com os escritos, né? É um pouco do que o C.S. Lewis faz, né? Inclusive, o C.S. Lewis é um dos grandes aí autores que o N.T. Wright gosta de citar, né? E aí, ele tem, por exemplo, no Como Deus Tornou Rei, ele vai falar sobre os evangelhos e ele vai falar sobre 4 alto-falantes, né? Que precisam ser ajustados para que a gente possa entender melhor a mensagem dos evangelhos, né? E sobre a mensagem que foi, ele coloca, né, que foi esquecida, que é que Deus veio para se tornar rei, né? E no Simplesmente Jesus, ele usa a metáfora da tempestade, né? A tempestade perfeita, que aí, inclusive, ficou famosa, essa tempestade perfeita. Tem um filme, acho que chama Mar em Fúria, e popularizou essa história, mas é uma história de... vem Ixi, eu não sou tão bom de meteorologia, mas vem um vento de baixa pressão, aí do outro lado vem um vento de alta pressão, e aí para completar, isso já era uma tempestade absurda lá, né? Para quem estava no mar, foi lá em Massachusetts nessa história, e ainda vem um furacão, e aí cria essa tempestade perfeita, e aí ele usa essa analogia para falar
sobre o estudo de Jesus, né? Então ele vai falar que, por exemplo, que tem... e aí ele sempre faz isso nos livros, que é tentar dialogar com, de um lado, os céticos, racionalistas, e do outro lado, os conservadores, os mais fundamentalistas. Ele tenta achar uma via média aí e tentar dialogar com os dois lados, né? Ele não tá... Ele quer que as pessoas venham dialogar com ele, que entendam, e aí ele usa, então, essa metáfora de falar que tem um vento de um lado, um vento do outro, e aí o furacão seria o contexto histórico de Jesus, né? Então, esse contexto lá do primeiro século, que ele é um historiador, então ele vai tentar falar sobre esse contexto de Jesus, sobre como que era o judaísmo do primeiro século, e aí eu vou passar a bola para você, mas o que ele faz, que é mais interessante, é que ele usa essa metáfora de novo. Então ele usa a metáfora primeiro para introduzir, depois ele usa ela de novo para falar, então, lá do primeiro século, né? E eu só vou pedir aqui, enquanto eu passo a bola para você aqui, pessoal, se tiverem perguntas e quiserem colocar nessa caixinha aqui embaixo do Paulo, que tem uma interrogação, fica melhor para a gente colocar as perguntas depois. Interajam, façam perguntas sobre anti-write, se quiserem perguntar algo para o Paulo também sobre o livro dele, fiquem à vontade, tá bom? A gente está focando um pouquinho mais no Simplesmente Jesus, que é o lançamento mais recente aí da Thomas, e por isso que a gente colocou essa ideia da tempestade, também ligando com a questão de que a gente está vivendo uma tempestade hoje, com tudo que está acontecendo, com tudo que fez nas nossas vidas, né? O que você acha aí, Paulo? Aí eu já passei a bola para você falar um pouquinho dessa tempestade lá no primeiro século, né? Você sabe que, como historiador, Tom Wright sabe contar história, né? Todo historiador deveria fazer bem a historiografia e saber contar bem as narrativas que fazem parte dessa história. E o Tom Wright, uma das coisas assim que mais me impressiona nele, além de toda a eloquência e de toda a maneira dele escrever, ele escreve que nem um doido, né? Ele produz coisas assim adoidado, a gente nem sabe como ele arranja tanto tempo, mas ele consegue condensar importantes conceitos numa forma muito simples, e ele faz isso contando uma história. Exato. Qual que é o mundo dentro da qual Jesus nasceu? O mundo dentro da qual Jesus nasceu é um mundo, de alguma maneira, muito semelhante ao nosso, porque é um mundo muito complexo e muito confuso e muito caótico. Exato. Então, a Palestina, na virada das eras, do antes para o depois de Cristo, estava vivendo uma efervescência muito grande. E já vinha de longe, né? O povo de Israel, há 400 anos, há 500 anos, havia tido toda uma experiência de ruína. Eles foram para o exílio, depois voltaram do exílio e tiveram que reconstruir do zero toda a sua identidade, toda a sua forma de resgatar as tradições dos pais, de viver uma religião. Eles passaram por sucessivos domínios de diferentes impérios, domínio neobabilônico, depois veio o domínio persa, depois veio o grego macedônico, depois veio os diádocos, né, com toda a sucessão dos capitães aí de Alexandre, aí passou pelos Ptolomeus, pelos Seleucidas, aí imagina um caldo só. E cada dominador tinha uma característica distinta de lidar com o judaísmo. Os Ptolomeus eram um pouquinho mais tolerantes, aí vieram Seleucidas já querendo arrancar da raiz a identidade judaica. O Antíoco, o Epifânio, ele quis destruir o judaísmo, minando a sacralidade do templo. Aí deu toda aquela bagunça, vieram os macabeus para tentar restabelecer. Eles conseguiram, de fato, por meio de vários atos de milícia e de guerrilha, conseguiram, durante uns 100 anos aproximadamente, eles tiveram um momento de independência. Mas olha só que interessante, para eles meio que se contraporem à força dominante que eles estavam submetidos, os Seleucidas, os macabeus começaram a se ligar e a se relacionar com os romanos, mandando emissários, mandando cartas diplomáticas, até que, depois que nós tivemos aí toda a efervescência, os macabeus eles caíram de podre, né, porque foi uma dinastia muito corrupta. Em 63 nós temos aí a anexação da Palestina finalmente ao Império Romano. O general Pompeu entrou em Roma, dominou o templo, os relatos dizem que ele entrou até no Santo dos Santos, né, fez o terror lá, e ele anexou a Judéia, e é dentro desse contexto onde nós temos o grande Império Romano dominando todas as coisas, onde o Império Romano coloca um rei vassalo, que é o Herodes,
que começou a fazer todo um projeto de alguma maneira agradar Roma, mas também agradar os seus súditos e dessa forma legitimar a sua permanência no poder. Ele casou com uma princesa dos Macabeus, enfim, foi toda essa história. Então, o que o N.T. Wright chama de pressão do Império Romano é essa grande zona de baixa pressão, Exato. que gera todo um turbilhão de coisas contextuais, né, relacionados com o momento difícil que eles estavam vivendo, porque os judeus não tinham independência, eles eram totalmente dominados por Roma, e olha só, nem a religião eles podiam praticar direito, porque há relatos da tradição que diz que até as roupas dos sumos sacerdotes eram guardadas pelos romanos e que eles tinham que ir lá uma vez por ano pedir para os romanos todo o paramento do sumo sacerdócio para que o sumo sacerdote pudesse celebrar o dia da expiação. Então, olha só que humilhação e que julgo eles estavam tendo sobre eles. Mas, atrelado a essa pressão, nós temos toda a questão de uma esperança e de uma expectativa que os judeus já vinham cultivando lá de trás, de que, ok, o povo pecou, o povo se revoltou, Deus mandou castigo, mas que Deus um dia ia restaurá-los para que eles pudessem assumir a vocação que outrora Deus havia já dado para eles. Que vocação era essa? Era do trono de Davi ter uma linhagem perene, era de Israel assumir o centro do mundo, sendo que todo mundo afluiria para Jerusalém para aprender a lei do Senhor. Nós teríamos a figura de um rei poderoso, né? Aquilo que nós chamamos de Messias, que realmente seria a mão, o braço de Deus para vir arrumar todas as coisas e colocar todas as coisas no seu devido lugar. E a partir daí, o mundo, tendo como seu epicentro Israel, gozaria de um tempo de paz e prosperidade que duraria para sempre. É isso que o N.T. Wright chama de conceito milenarista judaico. E atrelado também a isso, para fechar os ingredientes dessa tempestade perfeita, está os propósitos de Deus. Porque a vontade de Deus é aquele negócio que a gente não compreende. Né? A gente sabe aonde Deus quer chegar, mas nós não fazemos nem a ideia do meio que Deus vai usar para chegar naquele tal destino. E o meio pela qual Deus, na sua soberania, optou foi enviar o seu Filho Jesus. Mas não de acordo com a expectativa dos judeus da época, que era talvez ter um Messias forte, poderoso, que pudesse dar um golpe de Estado, tomar à força Jerusalém e, baseado na força, militar, né? Um Messias militar, um Messias sacerdotal, como era a visão de algumas pessoas da comunidade Qumran. Jesus não veio dessa maneira. Jesus veio como um simples e humilde filho, né? Filho adotivo, mas é filho, de um carpinteiro casado com Maria, que concebeu antes de casar, então já pairava uma suspeita de um nascimento de um filho ilegítimo. Então olha só o caldo dentro da qual Jesus nasce. Exato. A complexidade do tempo. E você vê que a mão de Deus está especialmente presente em tempos difíceis. É onde a mão de Deus mais se torna visível, em tempos onde tudo parece conspirar contra o povo de Deus. Tudo parece conspirar contra os próprios planos de Deus. Mas Deus usa tudo que é contra a favor dele. E aí está o grande mistério da fé. Exato. Então aí, ó, as três tempestades descritas de uma maneira aí resumida, né? A tempestade romana, a tempestade das esperanças judaicas e a tempestade do próprio Deus que resolve invadir a história de uma maneira específica naquele momento, né? E aí, claro, né, vão ter várias implicações que você já começou a explicar aqui, né? A questão do que significava, então, esse rei que eles tanto aguardavam, o que significa o reino de Deus, que aí ele vai desenvolvendo no livro. E antes de a gente continuar, Paulo, aqui a conversa, na verdade, a gente pode ir conversando disso, mas o pessoal está mandando muita pergunta aqui. Vou aproveitar uma rapidinho aqui. Essa aqui, a gente começou a falar dele, a gente já ter respondido lá no começo, mas pode ter mais gente aqui que vai assistir depois. Então, a pergunta aqui é
da Mi Páscoa. Afinal, quem é N.T. Wright, para quem nunca ouviu falar dele? A gente falou um pouquinho no começo, mas dá aí 30 segundinhos para a gente seguir adiante a conversa. É Nicholas Thomas Wright, né? Conhecido aí no mundo de fala inglesa como N.T. Wright, ou simplesmente por Tom Wright, ou carinhosamente por Tio Tom, Uncle Tom, né? Ele é um acadêmico, um dos mais importantes acadêmicos do Novo Testamento. Ele é inglês, né? Inglês assim, da gema mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e ouvi-lo, então ele é inglês mesmo, até no humor ele é inglês. E ele, além de ser teólogo e ter assumido, ele passou por Oxford, ele passou por St. Andrews, ele passou por todos os lugares importantes e relevantes, foi capelão de Westminster, capelão aí próximo aos poderes aí da rainha, foi membro da Câmara dos Lordes como um dos representantes e como bispo de Durham, que ele foi. Então, uma pessoa extremamente presente no mundo público e também no mundo da igreja local. Então, durante muito tempo, N.T. Wright serviu a igreja da Inglaterra, que é a igreja anglicana, pastoreando e também como episcopo, né, como bispo, cuidando de várias paróquias, né? E a ênfase do N.T. Wright é basicamente um trabalho de historiador, de maneira a observar e de estudar as origens do cristianismo, e sempre ele se volta à Bíblia e particularmente ao Novo Testamento, tentando recontar a grande história, aquilo que ele chama de big picture. Né? Sempre ele está conectando a história de Jesus, de Paulo, ao cenário mais amplo e geral da história da redenção. Então, N.T. Wright é um autor que publicou muito livro. Alguns deles estão, graças a Deus, sendo publicados aqui no Brasil. A Thomas Nelson está fazendo um trabalho aí muito legal de publicar livros aí com linguagem simples, mas que condensa muito bem a teologia do Tom Wright. Algumas outras editoras também publicaram obras do Tom Wright, mas parece que agora o interesse por ele está crescendo bastante. Ele próprio se considera reformado, mas não no sentido calvinista, né? Ele tem lá algumas discordâncias, até com algumas ênfases que ele dá em relação a pontos aí da doutrina. Entretanto, é um homem aí dotado por Deus de um talento muito especial que tem beneficiado muito os estudos bíblicos e particularmente estudos do Novo Testamento de Paulo, porque ele é conhecido como um dos expoentes da nova perspectiva de Paulo, e também dos evangelhos, tá? Fora também a paixão que ele tem pelos salmos. Legal. Eu vou aproveitar então que tem muita gente perguntando dos livros aqui, eu vou responder rapidinho algumas perguntas. Continue mandando perguntas, gente, aqui na caixinha é melhor, tá? Simplesmente Jesus é uma reedição do livro lançado pela Ultimato? Não. Esse aqui é um livro que ainda não tinha no Brasil. Tem outros aí da Ultimato, que também tem o nome de Simplesmente, talvez aí a confusão. Simplesmente Cristão, tem outros. Aí tem outros da Ultimato, tem de algumas outras editoras, mas esse livro é novo. Menos de R$10 hoje o e-book, tá, gente? Menos de R$10 hoje, quem quiser aí ter contato com a literatura do N.T. Wright. Tem 4 livros dele e você não vai gastar vai gastar um pouco mais de R$40. Tá muito barato. Tá muito barato. É o preço de um livro. O preço de um livro se compra 4. Vamos lá, o que mais aqui? O pessoal tá perguntando dos livros rapidinho aqui, ó. Quais outros livros do N.T. Wright e Thomas Nelson pretende lançar em português? Em português eu já li todos. Luiz Fernandes. Luiz, a Thomas, ela tem diversos... Ele tá pedindo spoiler, hein? Tá pedindo spoiler aí, ó. Não vou poder falar qual que é o próximo que está vindo aí, mas nós estamos traduzindo alguns. Tem uma outra pergunta aqui também sobre livro acadêmico do N.T. Wright. Vou aproveitar para responder as duas de uma vez aqui. Não estou achando aqui agora, mas alguém perguntou dos livros acadêmicos. Então, assim, a Thomas, como eu expliquei, a gente quer lançar diversos livros do N.T. Wright, do Tom Wright aí, né? Tem coisa boa vindo por aí, e rápido, daqui a pouco. Não vou poder aqui ainda dar spoilers, por uma questão aqui de estratégia aqui da editora. E também pretendemos, sim, trazer os livros mais acadêmicos. Claro que são livros muito mais
densos, livros que demoram um pouco mais para ser traduzidos, mas o nosso objetivo é também trazer esses livros para que a academia também dialogue com esses livros, são livros importantes aí que estão por vir. Deixa eu ver aqui o que mais o pessoal está falando. Enquanto eu vou escolhendo outra pergunta, eu vou pedir essa dica aqui. O pessoal está falando muito de Paulo aqui também. Ó. A Ninas Moraes, vê se você consegue ajudar com isso, Paulo. Fiquei um pouco perdida em Paulo. Eu creio que ela está falando do Paulo, uma biografia, né? Que é o livro aqui, biografia aí do apóstolo Paulo. Inclusive, um livro muito... Aí ela pergunta, né? Fiquei um pouco perdida por ser muito informativo. Algum conselho para releitura? Você aí que está dando, inclusive, curso do Anti-Wright, talvez você tenha encontrado pessoas assim também. Você tem alguma dica, Paulo? Olha, a biografia do Paulo, né, que foi lançada aí pela Thomas Nelson, eu considero uma das biografias de Paulo de leitura mais fácil que tem. Porque o Anti-Wright, ele divide todos os capítulos a partir das localizações, né? É uma divisão mais geográfica por linha, por regiões em que Paulo ele atuou, como que ele atuou. Tem muita informação de Paulo, é verdade, mas faz parte, porque é uma biografia. Há uma reconstrução que o Anti-Wright faz baseado principalmente em Atos e também nas cartas de Paulo. Então há muita informação. O que você pode fazer, quem é? É a Nina S. Moraes. O que você pode fazer é ler com calma. E ler junto com a leitura de Atos ou das referências que o Anti-Wright for apresentar. Porque o Anti-Wright não tem um texto difícil de ser lido. Se você vê, é uma narrativa corrida. Então, eu acho que a dificuldade está na quantidade muito grande de informações que o Tom Wright ele dá, de contexto, de localização, de anos, de companheiros, de todas as coisas contextuais da vida dele. Então, a minha dica, leia pausadamente, acompanhando na sua Bíblia, né? E procurando fazer reflexões a respeito daquele momento. Por exemplo, Paulo em Antioquia. Qual foi a grande contribuição que Paulo deu em Antioquia? Antioquia era a base de Paulo, uma das primeiras bases missionárias que sustentou o ministério de Paulo por muito tempo. Qual que é a implicação que isso pode ter para mim? Lá na ponta da vida dele, outra ponta, qual que é a implicação dele em Roma? Então, bem devagarzinho, né? Os livros do Tom Wright não são livros, né? São livros, esses, por exemplo, que a Thomas Nelson lançou, são livros mais populares, mas não são livros simples, daqueles livros que você se recosta na rede e lê, né? Sem nenhum tipo de preocupação. Não é. Então tem que ler com calma, tem que ir raciocinando, porque o Anti-Wright tem muito dessas coisas. Ele vai questionando alguns paradigmas que a gente tem. E a gente tem que acompanhar o fluxo dele, porque se você não acompanha e chega lá na frente, você vai fazer a pergunta, nossa, o que ele está falando mesmo? Por que ele está falando desse jeito? Está muito estranho. Porque você tem que acompanhar bem devagarinho, tá? Então essa é a minha dica de leitura do Wright. E o pessoal está fazendo muita pergunta que a gente não vai ter como escapar aqui. Porque assim, o Anti-Wright também, claro, conhecido pela NPP, né? Então, tem um monte de pergunta aqui sobre isso. A gente vai dar uma pitadinha, tá? Mas a gente pode depois fazer talvez uma live mais sobre essa temática. Inclusive tem podcast, né, Paulo, aí no Bibotalk que você gravou, no contexto específico para quem quer se aprofundar ainda mais nisso. Tem vários, tá, os dois melhores e mais elucidativos episódios que a gente gravou muito aqui em bons língua mesmo. Portuguesa. Muito bons mesmo. E assim, não dá para se aprofundar tanto aqui, até por conta de tempo, mas tem aqui uma pergunta, tem várias, tá? Eu vou escolher aqui uma e depois vou colocar outra em cima. Mas o que é a nova perspectiva de Paulo em 1 minuto? Difícil. Nova perspectiva de Paulo é até NPP, né? A famigerada sigla aí NPP. A nova perspectiva de Paulo, né, como a própria palavra diz, é um novo jeito de você olhar para a teologia e para a vida e para a obra do apóstolo Paulo. Não é você mudar o foco, não é você mudar o objeto da análise, é você ter um olhar um pouquinho mais diferenciado. Por quê? Porque a tradição cristã, principalmente a tradição reformada, ela analisa Paulo dentro
de um framework, dentro de uma matriz muito voltada para, por exemplo, para as necessidades teológicas do século XVI, que é todo o embate com a Igreja Romana, a questões relacionadas à justificação, à substituição penal, o valor das obras, da lei, dentro do contexto da fé cristã. E embora esses contextos e esses temas sejam extremamente importantes e fundamentais, não são os únicos. O que não somente N.T. Wright faz, mas o E.P. Sanders faz, o James Dunn faz, o N.T. Wright também faz, é baseado em todas as evidências textuais que foram descobertas depois da Reforma, os manuscritos do Mar Morto, a análise de toda a tradição rabínica, todos os documentos primários, os apócrifos, todo esse novo mundo de documentos que foram descobertos muito mais recente, é você fazer a seguinte pergunta: será que a análise que os reformadores, a igreja, antes do século XV fizeram sobre a vida e a obra de Paulo são as únicas possíveis ou há alternativas? À luz de tudo que está sendo descoberto hoje, né, recentemente, documentos de mais de 2000 anos. Por exemplo, como que era o judaísmo retratado pelos documentos do Mar Morto? E quando você lê, tem termos, por exemplo, que eles usam que são muito semelhantes aos termos que Paulo usa. E essa interconexão dá uma nova perspectiva, dá uma nova visão. Então para Paulo, por exemplo, justificação não é apenas a questão da substituição penal, ainda que isso esteja presente. E muitas pessoas falam o seguinte: o N.T. Wright ele chutou para fora esse negócio da substituição penal. Ele não chutou. E tem livro dele que ele cita a substituição penal como um aspecto importante. Por exemplo, o mal e a justiça de Deus. Ele vai falar isso lá. Mas, o que Wright vai trazer? Olha, a justificação também tinha uma aplicação muito mais ampla dentro do judaísmo segundo templo, falando da posição daquele que é eleito dentro da aliança e de como que ele se relaciona com Deus, de como ele pratica a justiça, né? Então, todo esse novo olhar para o mesmo Paulo, ele traz uma riqueza muito grande e amplia o nosso horizonte, e eu acho que complementa muito bem a tradição nossa, por exemplo, reformada, que tem uma maneira de olhar para Paulo e para os seus escritos. Abre um mundo muito maior, dentro da qual nós podemos ter uma visão muito mais acurada do que era o mundo e do que era a prática judaica naquela época. Então, não se trata de substituir velhas doutrinas, mas de você abrir mais a cortina para que você tenha um vislumbre maior do palco, dentro da qual Paulo viveu, dentro da qual Cristo viveu, e para um palco que nós somos convidados a olhar com uma visão mais ampla. Legal, legal. Aí, ó, foi uma pequena aula aí sobre a NPP, mas convido aí quem quiser descobrir mais, os podcasts aí que estão muito, muito legais, eu ouvi, foi muito bacana. E aí tem aqui, ó, algumas perguntas sobre, mudando um pouco aqui. Então, gente, quem quiser continue mandando perguntas aqui, tá? A gente vai conversando e fazendo as perguntas. Muita gente perguntando aqui. Eu vou usar aqui. Ixi, não trocou? Aí. Por onde começar a ler N.T. Wright? A gente já meio que tocou nisso aqui, né? Que qualquer um desses 4 livros é um bom ponto de entrada para começar a entender um pouco do N.T. Wright, né? Uhum. Aí você pode começar por Paulo, que é aí a maior especialidade do N.T. Wright, que o Paulo Wong acabou de explicar aqui um pouco sobre isso. Então, você pode começar por aqui, né? É um livro um pouco mais grosso, ou você pode começar também pelo Como Deus Tornou Rei, ou simplesmente Jesus, que aí vai focar um pouco mais na vida de Jesus. Só que, quando você começar a ler os dois, ou ler um depois do outro, você vai começar a ver que uma mensagem, por exemplo, que ele vai falar nos dois é sobre essa questão do reino de Deus, né? Paulo está anunciando isso também. Então, esses 3 livros, e os Salmos é um livro muito gostoso. O pessoal também está perguntando sobre Salmos, a gente até pode tocar um pouquinho sobre esse livro também. Mas até aqui também ele vai falar sobre essa visão de Deus como rei, né? Sobre como existia essa expectativa do rei, de que Deus se tornaria rei e reinaria, né?
a partir ali de Israel. Então, você concorda, Paulo? Você acha que qualquer um desses quatro, na verdade, é uma boa porta de entrada e elas vão acabar tocando em diversas temáticas aí que são importantes para o Tom Wright? Todos os livros publicados pela Thomas Nelson são boas portas de entrada, cada um atacando, por exemplo, direções um pouquinho diferentes, né? Salmos é uma visão mais geral que o Tom Wright tem do Saltério, de como que ele se aplica à vida cristã, uma introdução muito legal. Muito legal, ele vai falar de cada tipo de salmo, da aplicação dele, da história dele, algo fundamental aí, e um convite para a gente tornar os salmos parte da nossa vida. Eu acho que um bom começo é esse daqui, ó, como Deus se tornou rei, porque ele vai trazer uma temática que até chegou a ser muito polêmica, que é aquele negócio, o objetivo, né, do seu relacionamento com Deus não é de você ir pro céu, né? É de você viver o reinado de Deus em todos os âmbitos da sua vida. O Tom Wright, né, na linha de muitos pensadores hoje, é aquele que fala o seguinte, esse negócio de ir para o céu é uma linguagem figurada que a Bíblia usa, que não remete a uma realidade concreta. Ir para o céu, aí a gente imagina as almas desencarnadas voando pelas nuvens, né, andando pelas nuvens, que a Nova Jerusalém vai ser lá em cima, tal, sendo que a realidade escatológica é muito mais concreta do que a gente imagina. E eu acho que a gente vai ter muita surpresa quando chegar à realidade escatológica, né? Eu sempre brinco que lá na Nova Jerusalém, a fonte de vida, né, o rio da vida que vai passar no meio da cidade é o rio de Coca-Cola. Né, aquele rio que você vai beber e não vai ter mais problema de você pegar diabetes, não vai ter mais problema de vício. É muito mais concreto, porque outro tema que o Andrew Wright ele aborda bastante nesses livros é a importância da ressurreição. Como a ressurreição é algo central, a ressurreição corpórea, histórica de Jesus Cristo. Então, Andrew Wright está dando uma resposta principalmente aos teólogos céticos e liberais, que dentro da tradição mais recente jogaram muito duro para falar o seguinte, olha, a história de Jesus, 90% dela é mito, é fabricação da igreja, é consideração posterior. E o Andrew Wright vai falar, não é fato histórico, e é sobre esse fato histórico da ressurreição corporal de Jesus Cristo que toda a igreja, ela se sustenta. Então a morte e a ressurreição. E ele vai falar que do outro lado, os fundamentalistas não souberam dar uma resposta adequada a isso, e vão para o outro extremo, né? De falar, de meio que espiritualizar tudo, né? Então, ele é o Filho de Deus, então isso dá resposta para tudo. E aí você perde também essa complexidade de entender o que é o reino de Deus na Terra, né? O que é isso que você está falando, o que significa, na verdade, o céu e terra, nessa junção. E a gente meio que tem um evangelho mais platônico, ele fala muito isso, do que o mais platônico, justamente. O evangelho que a Paulo apresentava, né? E aí por isso que, né, que a importância da NPP de voltar lá para as fontes, para ler, para entender o contexto do segundo templo, né, que é tão importante. Então, assim, eu concordo bem com você, viu, Paulo? E eu acho que a gente pode entrar, então. Eu sei que o pessoal tem muita pergunta, gente, algumas repetidas aqui, mas como a gente sempre tenta também trazer uma palavra para o que está acontecendo hoje, como então esse reino de Deus ele se faz presente hoje, e quando eu digo hoje, eu também estou pensando, claro, nessa questão toda que a gente está vivendo, que aí surgem muitas perguntas, né? Primeiro que surge muita resposta, talvez muito rápido, né? De querer falar que é de Deus, não é de Deus, é julgamento, não é julgamento. O Andrew Wright, ele inclusive deu uma palavrinha falando que talvez uma das melhores coisas que a igreja pode fazer nesse momento é aprender o lamento, né? Aprender a chorar, aprender a ficar um pouquinho reclusa em alguns momentos. Exato. Mas assim, pensando na teologia dele, sobre o reino de Deus aqui hoje, né? Essa importância, como isso pode trazer uma palavra para aquilo que a gente está vivendo hoje? Né? Até pegando essa questão, você falou um pouquinho da tempestade, como Deus ele vem nesses piores momentos, né? Ele aparece e de uma maneira surpreendente, né? Que é também um pouco de lição aí, né? Como presbiteriano, eu preparei 3 pontos aí, Olha né, só. sobre aplicações aí
do que, enfim, desse capítulo que se chama O Coração da Tempestade, que faz parte aí do livro Simplesmente Jesus, que é uma leitura muito legal. E, em primeiro lugar, há uma contraposição, né, entre aquilo que o N.T. Wright chama de poderes do mundo e o poder de Deus. O reino de Deus não é o reino desse mundo. Ou seja, o reino de Deus não pode ser confundido com o domínio humano sobre o mundo, ou as formas políticas que nós estabelecemos como as nossas formas de governo. Então, nesse cenário, por exemplo, turbulento que nós estamos vivendo politicamente, o cristão tem que ser muito realista. Qual que é o realismo que o cristão tem que ter? É que nenhuma força humana vai trazer uma resposta certeira e definitiva para nenhum drama que nós estamos vivendo hoje e aqui. Podemos ter pontos de amenização? Podemos. Mas solução final, nós não podemos ter em nenhum tipo de âmbito humano. Por quê? Porque nós já confessamos Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nossa cidadania, muito mais do que uma cidadania brasileira, é uma cidadania do reino cujo rei é Deus, que por meio de Jesus Cristo exerce a sua soberania sobre todas as coisas. Esse reino que já está aqui no nosso meio, mas que há de se completar e de forma material se manifestar no mundo num porvir próximo. Mas nós podemos e nós precisamos viver não de acordo com os padrões desse século, mas trazendo a realidade do reino para o nosso contexto. E nesse sentido, o N.T. Wright, em outros livros, por exemplo, God in Public, que é um livro de teologia pública dele, ele vai trazer vários tipos de aplicação que o cristão tem que dar a situações pontuais na nossa existência. Por exemplo, como que o cristão ele se comporta frente a questões como aborto, como ideologia de gênero, como disputas políticas. Então, é alguma coisa que a gente tem que compreender. Porque as minhas expectativas não são as expectativas de Deus. Aquilo que Deus vai fazer não necessariamente vai na linha do que eu acho como ideologia e eu acho como caminho correto. Né? Então, tá aí, temos que fazer uma diferenciação. Né? O guarda-chuva da soberania de Deus é acima de todas as coisas. Mas nós não podemos pegar poderes e situações temporais e colocá-las no lugar de Deus, de forma a absolutizá-los. A segunda coisa é que Deus, por meio de Jesus Cristo, ele é especialista em sempre agir em momentos de crise, no momento histórico. Quando eu falo crise, é ruptura, são momentos de grave complexidade. Por exemplo, uma grande crise que nós estamos vivendo hoje é toda essa situação sanitária de pandemia que nós estamos vivendo. Um olhar cético vai olhar para isso e vai ver toda a situação e vai falar o seguinte, ó, Deus não está aqui, porque está tudo uma bagunça. Mas o olhar dirigido pelo Evangelho vai falar o quê? Não, Deus está aqui, porque é no meio desses momentos que ele tem a possibilidade de se manifestar de um jeito que talvez nós não esperamos que ele vai fazer. Faz parte das dificuldades da vida? Faz. Por isso que o N.T. Wright tem esse discurso. Então vamos ficar um pouquinho calmos, vamos chorar esse momento, vamos entender o que Deus está querendo nos dizer. Exato. O caminho que Deus está querendo nos conduzir. E em terceiro lugar, há sempre uma porta de esperança. Há sempre um lugar para onde nós podemos olhar de toda a complexidade do nosso momento. O povo de Israel vivia dentro do jugo pesado romano, de todas as suas idiosincrasias, de todos os seus dramas sociais internos. Mas uma coisa que, na maioria, né, dos escritos nós podemos ver, é que os judeus tinham uma esperança pautada não nas suas próprias expectativas, mas pautada nas próprias promessas que Deus tinha feito. Tá certo, os judeus interpretaram muito mal certas promessas, mas não deixa de ser algo baseado naquilo que Deus mesmo prometeu fazer. E o problema do mal que nós estamos vivendo, em todos os níveis, nos faz não negar a existência de Deus, mas nos faz ter cada vez mais convicção de que esse Deus, que de alguma maneira permitiu todas essas coisas estarem desse jeito, é o mesmo Deus que virá para solucionar todas as coisas. E uma das expressões que eu mais gosto do N.T. Wright é que
em um dado momento histórico, no fim, Deus vai entrar no quarto desarrumado e vai colocar todas as coisas em seu devido lugar. Ou seja, falando em português, Deus ainda vai colocar todos os pingos nos is. Exato. E vai deixar tudo zerado. E os seus propósitos e os seus planos nunca serão frustrados. Todas as promessas são no Filho, em Jesus, o sim e o amém, e a realização. Então, se nós cremos em Jesus como rei, como alguém que Deus tornou rei de todas as coisas, e que ressuscitou, e que foi a primícia dos que dormem, e a primícia da restauração de todas as coisas, e se Deus deu essa restauração como garantia da arrumação final, nós podemos ficar tranquilos, porque nós cremos que a ressurreição ocorreu. E se a ressurreição ocorreu, o mesmo Deus que ergueu Jesus da corrupção da morte, irá também erguer o mundo, o seu povo e todo o cosmo da corrupção que foi feita por causa da presença do mal e do pecado. Então, a última coisa que a gente vai deixar bem claro é a questão da esperança. Gente, vamos olhar para frente. Vamos olhar para o nosso rei. Ele é um rei perfeito, ele é um rei bom e tem um propósito. E a história está em andamento. Mas essa história terá um fim, é o mesmo fim, aquele fim que Deus prometeu. Quando Sião, quando o povo de Deus assumirá o seu protagonismo e quando todas as pessoas do mundo fluirão para Sião para aprender a sua lei. E como dizem os profetas do Antigo Testamento, o mundo se encherá da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Então é essa a esperança que nos faz viver. Sensacional. E uma coisa assim, a gente tá acabando, já vai estourar aqui 1 hora, tem 2 minutinhos, mas eu acho muito legal como ele também fala que, por causa dessa esperança que você apontou aí, a gente já sabe qual que é o final, então a gente pode ver o presente de acordo com esse final. Então a gente já pode começar a colocar em prática, né, a ética desse reino consumado, né? Que o reino a gente antecipa, né? A gente antecipa. Então o que a gente faz aqui hoje tem diferença, faz diferença, né? E aí o que eu acho muito, muito legal é que diversas vezes as pessoas perguntam para ele, ficam esperando uma resposta, vai falar como mudar um país. Ele fala coisas pequenas, ele fala, o reino de Jesus, quando falou o reino de Deus, é uma pequena semente de mostarda. Então, assim, com certeza, as pequenas coisas que você faz, que está ao seu alcance, e você está fazendo as obras do reino, e aí tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer nesse momento para ajudar o próximo. São essas pequenas coisas, e claro, né, tem gente que vai fazer coisas maiores, né, dependendo da sua esfera de alcance, mas eles sempre dão essa resposta que eu acho muito fantástica, porque coloca a responsabilidade em nós, né? Todo mundo pode fazer alguma coisa para o reino, e isso que a gente faz não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Uhum. Porque isso mesmo. Vai ser... a gente já sabe o final, a gente pode começar a viver de acordo com aquele final hoje, né? Paulo, com certeza. Tem muita pergunta que o pessoal fez, só que vai estourar em 1 minutinho, né? A gente costuma fazer 1 hora de live, a gente pode até voltar aqui, mas eu acho que a gente pode até deixar outros assuntos aqui. O pessoal perguntou muito para fazer uma outra live, focar em alguma outra temática de anti-right, mas foi muito, muito, muito boa. Passou rápido. Então, assim, quando passa rápido, a gente sabe que é boa. Foi um prazer fazer. Tem muita outra coisa para falar. A gente só rascunhou aqui o que tinha no livro. Tentou falar um pouquinho de todos. Falou do como Deus se tornou rei. Tocou nos Salmos. Falou um pouquinho de Paulo. Então, assim, muito obrigado mesmo por ter aí compartilhado esse momento, dado esse tempo. Foi um papo muito gostoso. O pessoal não para de mandar aqui as perguntas. Não vai dar para fazer todas, mas a gente faz outra. Isso é legal. Deixar para a próxima, né? Deixar para a próxima, que o pessoal tá interessado. Eu só vou repetir rapidinho antes de você se despedir. Então, gente, os livros do M.T. Wright estão muito baratos, tá? Tem livro físico muito barato, mas os e-books estão especialmente baratos hoje, né? Você consegue todos aí por por 40 e poucos reais aí, menos de 10 reais. Os livros. Comprem. Paulo, acho que vai cair aqui. Por favor, manda seu tchau aí, despedida. Mas eu agradeço demais aí por todos que acompanharam também a live. Obrigadão, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau. Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.